Fala galera ligada no Pautas e Táticas, acabou o suspense. Se você já é inscrito no canal ou já acompanha nossos vídeos há algum tempo e sempre especulou por aí qual era o clube que eu torcia, bom, acabou o suspense, eu torço pelo Botafogo, mas se você é flamenguista, tricolor, vascaíno, não precisa sair do vídeo, porque a nossa pauta de hoje nada tem a ver com o Botafogo. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o jornalismo esportivo e sobre a relação do jornalista com o seu clube do coração. Esse cenário aqui é para reforçar o meu posicionamento favorável a que os jornalistas assumam o clube de coração, mas isso a gente vai falar mais para frente. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Claro, se você gostar do conteúdo, e se esse vídeo aqui não te convencer, navegue pelo canal, esse é um convite que eu faço a você, e também sugira seus temas para caso, se nada que a gente já abordou aqui no canal desde sua fundação, desde que eu comecei a fazer aqui os vídeos no YouTube, não te convencer de que nosso canal tem qualidade, vamos ver se abordando o tema que você quer ver, eu consigo te convencer e te trazer para nossa família que só cresce. Mas antes de começar o vídeo, calma que eu não vou fazer nenhuma publicidade paga não, mas vou tentar autopromover aqui outros dois projetos paralelos que eu faço além do Pautas e Táticas, que são um podcast sobre futebol, o podcast que eu falo que você vai encontrar no Google Podcast, eu e vários outros amigos que também estão aí nessa pegada do jornalismo esportivo, numa resenha muito bacana, muito legal, sobre assuntos da semana. E também toda sexta-feira, no site da Alternativa Esporte, você pode conferir o Bate-Papo Europeu. Eu sempre vou estar lá fazendo as minhas análises nesse programa com a galera da Alternativa. Eu vou deixar o link tanto do podcast quanto do site da Alternativa aqui na descrição do vídeo para que você acompanhe outros projetos em que eu também participo, além do Pautas e Táticas. Bom, para quem não sabe, eu sou estudante de jornalismo, estou em vias de terminar a faculdade agora, no fim de 2020, e eu sempre coloquei na minha cabeça de que um dia eu viesse a me tornar uma pessoa pública, reconhecida, eu iria admitir sim o meu clube do coração, porque eu acho que tem mais prós do que contras quando o jornalista esportivo ele toma essa decisão. Primeiro que as pessoas não vão ficar especulando qual é o clube que ele torce, caçando clubismo na análise dele, que as pessoas têm na cabeça de que o cara ele é torcedor do time X se ele faz muitos elogios a esse time, ou que ele não gosta ou que ele torce para um clube rival do time Y quando ele só critica. Quando que as análises, quando elas são imparciais, elas são em cima do que a gente vê em campo, do que a gente vê nos bastidores, enfim, do momento daquele clube de forma geral. Então, o bom jornalista, ele não tem o que temer quando ele assume o time dele, se ele tem consciência de que ele faz as análises de forma imparcial. E a partir do momento que você mostra embasamento e conhecimento para falar tanto do seu clube de forma imparcial, quanto de quaisquer outros clubes, quanto mais informações, quanto mais detalhes você sabe de outros clubes, mais as pessoas que já vão saber qual é o clube que você torce vão dar ênfase e vão reconhecer o bom jornalista que você a partir do momento que você tem esse conhecimento amplo, não só do clube que você torce. Inclusive, como eu disse, que as pessoas elas tendem a achar que você torce para um clube. Quanto mais elogios você faz àquele clube, uma dica, você vai conseguir reconhecer qual é o clube que o jornalista esportivo torce a partir do momento que ele conhece com mais embasamento e detalhamento quais são os problemas daquele clube. Às vezes o jornalista esportivo ele se entrega falando qual é o clube que ele torce a partir do momento que ele critica muito mais aquele clube com muito mais detalhamento, ele sabe a fundo quais são os problemas que aquele clube tem, muito mais do que quando ele só elogia, porque muitas vezes ele vai se conter para justamente não parecer clubista. Então, o time dele está muito bom, ele vai fazer elogios mais contidos àquele clube, porque ele não quer realmente transparecer, se for o caso daqueles caras que preferem se preservar. Eu tenho essa opinião de que você vai ter muito mais a ganhar assumindo qual clube que você torce, a partir do momento que você é um bom jornalista, um jornalista capacitado, mas também entendo quem é contra, principalmente aqueles caras que precisam ir fazer cobertura no estádio de um clube rival e tal, e aí como tem muita gente muito intolerante nos dias de hoje, nas redes sociais, e é claro, pessoalmente também, eles podem te atacar com palavras, com ofensas, agressões físicas, chegar às vias de fato, e aí com certeza não vai ser benéfico para ninguém, mas no caso de comentaristas,
a gente aqui que coloca a cara na internet para poder fazer as nossas análises, eu acho super válido e por isso que eu tô aqui assumindo que eu sou botafoguense, não tenho problema algum em admitir a torcida pelo meu clube do coração, isso não vai me fazer mais ou menos parcial nas coisas que eu falar sobre o seu clube, sobre o meu clube, sobre qualquer outro clube. Outra coisa muito importante de se enfatizar é que não existe jornalista esportivo que não possua um clube. Não é porque ele não assume qual é o clube que ele torce que ele não tem um time do coração. Isso aí você pode esquecer, porque se a pessoa ama o futebol a ponto de querer trabalhar com isso, com certeza é porque ela tem uma relação muito íntima com ir aos estádios, com colecionar camisas, com assistir os jogos, tem a influência muitas vezes da família ou dos amigos, ou por vários outros fatores na hora de escolher o clube do coração dela. E aí, no lado jornalístico, ela com certeza acompanha muitos programas, muitos debates esportivos, seja na TV, no rádio, na internet. Ela lê também muito portais de notícias, jornais impressos, revistas esportivas, que apesar de terem ficado um pouco mais raras, ainda são muito interessantes. Eu me apaixonei pelo jornalismo esportivo, principalmente lendo esse tipo de conteúdo. Enfim, se o cara ele ama o futebol, com certeza ele se apaixonou pelo esporte primeiramente por um clube de coração. Então não é por querer ele se isentar ou se preservar de admitir qual é o clube do coração dele que quer dizer que ele não possui um clube. Isso aí você pode esquecer que todo jornalista esportivo com certeza tem um clube do coração. Mas agora, é de grande responsabilidade do jornalista entender alguns deveres que ele tem e algumas coisas que ele assume para si a partir do momento que ele conta ao seu público qual é o clube de coração dele. Primeiramente, ele não pode tratar a opinião de um outro colega como menos importante ou menos válida, porque ele não torce para o mesmo clube que você quando vocês debatem sobre ele. Às vezes ele pode estar muito mais preparado do que você para falar sobre seu clube, porque você muitas vezes pode deixar a sua emoção se sobrepor à sua razão. Você pode estar puto com o resultado negativo do seu time, ou pode estar muito feliz, muito empolgado com o resultado positivo e deixar que isso influencie nas suas análises. É de suma importância não deixar que isso aconteça e falar o que você achou dos jogos, o que você acha do momento daquele clube, seja ele seu ou não, com imparcialidade, que é o grande objetivo do jornalismo, de forma geral, não apenas do esportivo, embora às vezes pareça que ele não exista, principalmente no jornalismo esportivo, onde, como eu disse, cada um tem o seu clube e muitas vezes vai deixar esse clubismo aflorar, mas não é para deixar isso acontecer de forma alguma. Outra coisa, o jornalista, a partir do momento que ele admite qual é o seu clube, isso não é uma licença poética para que ele se coloque como um representante da torcida e fale com a voz do torcedor. Ele precisa permanecer frio e falar como um jornalista. Ele não pode falar o tempo todo, a gente ganhou, a gente perdeu, nós temos que fazer... Não, ele precisa continuar se mantendo alheio àquilo, embora todo mundo já saiba que ele torça para aquele time. Dois exemplos muito bons, né, de como ser um jornalista imparcial, ainda que admitindo o clube do seu coração, são dois palmeirenses, né, o Paulo Vinícius Coelho, famoso PVC, e o Mauro Betting, dois jornalistas impressionantes, espetaculares, dois dos melhores jornalistas atualmente no futebol brasileiro, do cenário nacional. Todo mundo sabe que eles torcem para o Palmeiras e ainda assim eles são muito respeitados quando falam tanto sobre o clube que eles torcem quanto quaisquer outros clubes, porque são jornalistas isentos, jornalistas imparciais e muito competentes naquilo que falam. Então eles não se colocam na posição de representantes da torcida e a torcida também não deve esperar essa parcialidade dos jornalistas. Não deve esperar que ele seja um porta-voz da torcida porque ele está ali na posição de ser uma figura pública, de estar com o microfone na mão e aí falar verdades que a torcida acha necessário enquanto ele está na frente da câmera, enquanto ele está na posição de falar a opinião dele, de poder fazer essas análises e ser ouvido por mais pessoas, pessoas de dentro do clube ou torcedores rivais, enfim. Ele não pode se comportar dessa maneira. Claro que essa minha opinião é para jornalistas que trabalham na mídia convencional, com públicos mais abrangentes, não daqueles profissionais que trabalham para a comunicação de um veículo exclusivo de um clube, que fazem muito mais publicidade e relações públicas do que jornalismo, e nem aqueles setoristas que muitas vezes são formados em jornalismo, fazem todo o trabalho de apuração normal que todo jornalista faz, mas aí na hora de publicar, como ele vai falar para o seu torcedor,
como ele vai falar para o público muito específico do clube que ele torce. Aí ele pode fazer aquele filtro, né? E aí explicar as coisas, passar as informações sob a ótica do torcedor, com muito mais emoção, com muito mais coração do que razão e isenção, com muito menos imparcialidade. Mas aí ele não está trabalhando para um público geral, ele está trabalhando para um público específico, e aí essa opinião não é muito válida para esse tipo de profissional. E é isso, galera. Então a gente chega à conclusão de que o jornalismo esportivo carece é de profissionais cada vez mais interessados em saber mais sobre mais clubes. Não adianta eu chegar num veículo de comunicação e só querer fazer transmissão ou comentar jogos do Botafogo porque eu não sei nada sobre outros clubes. Eu tenho que me aprofundar e saber mais detalhes táticos, técnicos, notícias de bastidor, como anda a política do clube, conhecer um pouco da história de várias outras equipes, de vários outros clubes e não apenas do meu clube de coração. Quanto mais detalhes e quanto mais informação eu tiver sobre outros clubes, a partir do momento que eu assuma, ou mesmo que eu não assuma, qual é o meu clube de coração, mais respeitadas as minhas opiniões vão ser e mais as minhas análises vão ter credibilidade com vocês, com o público, que é o nosso grande objetivo, que é a quem a gente deve respeito e para quem a gente trabalha. Vocês são os consumidores do nosso trabalho, vocês é que consomem o jornalismo esportivo e o mínimo que a gente deve a vocês é respeito e que a gente tenha compromisso com a veracidade e com a isenção de opiniões pessoais clubistas quando a gente faz análises de jogos de futebol. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!